Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Atos 13, versos 9 a 12. Os versos anteriores informam que Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo, que ao chegarem a Pafos, encontraram um mágico judeu, falso profeta, de nome Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, que ele era homem inteligente e mandou chamar Paulo e Barnabé, diligenciando para ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, outro nome de Bar-Jesus, colocava obstáculo, procurando afastar da fé o procônsul. E a Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, percebeu isso e o desmascarou, revelando que era enganador e inimigo da justiça. Proclamou a mão do Senhor sobre ele e que ficaria cego temporariamente, o que se cumpriu no mesmo instante, necessitando ele de alguém que o guiasse pela mão. E o procônsul, só de ver o sucedido, creu, maravilhado, nos ensinamentos de Jesus. Aleluia! Que palavra poderosa o Senhor nos entrega no dia de hoje, pois continuam grandes os obstáculos para o avançar da palavra de Deus. Vivemos em uma época em que se pode falar de tudo e sobretudo. Há espaço para todos os ensinamentos, doutrinas e filosofias do mundo. Mas não se tolera ouvir falar sobre Jesus, sobre o seu sacrifício de amor, sobre a sua justiça, sobre as coisas concernentes a Deus e ao reino dos céus. E mesmo no seio de muitas igrejas, há ensinamento deturpado que passa ao largo da obra redentora de Jesus. Ele nunca pecou, mas levou sobre si na cruz os nossos pecados e dores, e apagou a nossa culpa. E ressuscitou livre, sem eles, fazendo vir sobre nós a sua justiça e nos dando como presente a condição de filhos de Deus, livres de qualquer condenação e nos fazendo justos e salvos. Isso significa que pela fé em Jesus Cristo, tudo isso nos veio sem merecimento nosso, como dom de Deus, e que nós só precisamos crer nele e aceitar esse presente. E era isso que Paulo tentava ensinar ao procônsul. Mas como naquele tempo da igreja primitiva, tentam mesclar o evangelho de amor de Jesus Cristo com a antiga lei que vigorava antes da nova aliança celebrada pelo sangue de Jesus. E continuam ensinando que é preciso ser merecedor e se esforçar para agradar ao Pai, de modo a alcançar o seu amor, a sua aceitação e a recompensa do reino dos céus, desconsiderando que Jesus morreu na cruz no nosso lugar para nos conceder tudo isso, para nos conceder a salvação. Sem saber, acabam atuando como aquele mágico Elimas, afastando a fé e impedindo que o evangelho do amor e da graça de Deus seja ensinado na sua essência, mantendo o homem preso no pecado e na culpa. Eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra, pedindo que a mão de Deus venha sobre todos nós, que dissipe toda a névoa de engano, de medo e de confusão acerca da sua palavra. Que a graça de Deus, que nos vem por meio de Cristo Jesus, a qual é verdadeira, libertadora e salvífica, nos conceda sabedoria e libertação da velha aliança.
e que pela maravilhosa graça de Deus, que nos é dada pela fé em Cristo Jesus, possamos vivenciar e anunciar que nele e por ele somos lavados dos pecados, libertos da culpa e da condenação e tornados justos, santos, salvos e feitos filhos de Deus. Eu louvo a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo eternamente. Amém. Glória ao Senhor Jesus.